Neste vídeo você vai aprender a transformar a solidão em força interior, encontrar paz mesmo nos dias difíceis e desenvolver independência emocional com base no estoicismo. Vai entender que viver sozinho não é fraqueza, é liberdade. Às vezes, a vida vira do avesso sem aviso. Um relacionamento que parecia firme começa a se desfazer. Pessoas que eram tudo na nossa vida mudam de rumo, e a base que a gente achava sólida escorrega das mãos feito areia molhada. Nessa hora, bate aquele vazio no peito, uma mistura de rejeição, solidão e medo de ficar para trás. Mas olha só, tem uma coisa importante escondida nesses momentos bagunçados. Tudo o que a gente precisa para se sentir bem, para encontrar paz e se sentir inteiro, já está dentro da gente. Não é conversa fiada, nem frase feita de rede social. É real. E perceber isso muda tudo. Ser suficiente não significa se trancar no próprio mundo ou viver fugindo de gente. Longe disso. Significa criar uma base tão firme dentro de si que nenhuma tempestade de fora consegue te derrubar. É aprender a ficar de pé sozinho, sem depender de quem vem ou vai. E claro, isso não acontece de uma hora para outra. É uma construção diária, um passo de cada vez. Escolher o silêncio em vez do caos, a introspecção no lugar da distração e o próprio valor acima da aprovação dos outros. Enquanto o mundo grita querendo sua atenção, seu tempo e sua energia, você escolhe se recolher por dentro e cuidar do seu santuário interior. Os antigos estoicos já sabiam disso. Eles não defendiam que a gente se afastasse de tudo ou se tornasse insensível. Eles ensinavam a arte de ser autossuficiente. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto deixaram isso bem claro. Foque no que pode controlar e solte o que não pode. Parece simples, né? Mas é uma das maiores provas de força que alguém pode dar. É um estilo de vida que não promete milagres, mas entrega clareza, firmeza e uma paz que não se abala com qualquer vento. Por que isso é tão necessário hoje? Porque tudo muda. Pessoas se afastam, promessas se quebram, expectativas se frustram. E se nossa felicidade estiver amarrada a tudo isso, a gente vive como um barco sem leme. Mas quando a gente aprende a se bastar, a preencher os próprios espaços, sem esperar que alguém venha completá-los, a liberdade aparece. Liberdade de não depender do olhar do outro. Liberdade de não se curvar ao medo do abandono. Liberdade de construir um mundo interno tão cheio de sentido que ninguém pode invadir. Esses espaços que às vezes achamos vazios, na verdade, estão esperando por algo bem maior. Propósito, crescimento, amor próprio. E tudo isso nasce quando a gente muda o foco. Em vez de enxergar a solidão como castigo, a gente pode começar a ver como chance. Chance de crescer, de se entender melhor, de perceber que paz não mora na presença de alguém, mas na companhia que a gente faz de si mesmo. E para isso, claro, é preciso coragem. Coragem para deixar para trás a ideia de que só seremos completos se alguém nos completar. Coragem para confiar que a gente tem valor, mesmo quando ninguém diz isso. Coragem para olhar no espelho e dizer: eu tô aqui e isso já basta. Porque cada segundo que a gente gasta esperando algo de fora é um segundo perdido de construção por dentro. E viver com base nisso, isso sim é liberdade de verdade. Imagina o tanto de energia que a gente desperdiça se preocupando com o que os outros pensam, tentando agradar, buscando migalhas de aprovação. É como correr numa esteira. Você se cansa, mas não sai do lugar. Agora pensa se toda essa energia fosse direcionada para dentro, para construir autoestima de verdade, aquela que não balança com um olhar torto ou uma mensagem ignorada. Cada vez que você para de correr atrás do que é incerto e começa a investir no que é essencial, você se aproxima de quem realmente é. A paz que a gente busca, muitas vezes, está escondida no silêncio que evitamos. A correria do dia a dia, os barulhos do mundo, as redes sociais, tudo isso vai entulhando a cabeça até que a gente não escuta mais a própria voz. Mas quando a gente se permite parar, quando desliga o ruído de fora e ouve o que pulsa aqui dentro, as coisas começam a se encaixar. O silêncio, nesse caso, não é vazio, é lar. É o lugar onde nasce a clareza. E não,
Não é fácil no começo. Ficar em silêncio consigo mesmo pode parecer estranho, até desconfortável. A mente fica inquieta, o coração parece perdido, mas é nesse desconforto que a transformação começa. É como aquela faxina que bagunça antes de organizar. Com o tempo, o que antes era silêncio incômodo vira conversa íntima. Você se escuta, você se entende, você começa a se curar. O próprio Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade vem quando você se alinha com a natureza da sua alma. Isso é estoicismo na prática. Conforme você vai se conectando com essa força interior, uma coisa linda acontece. O medo começa a perder espaço. O medo de ficar só, o medo de não ser aceito, o medo de não ser suficiente. Porque você já não precisa mais da validação que vem de fora para se sentir inteiro. Você não está em busca de alguém que te complete, mas de alguém que te transborde. E isso muda tudo, não só nos relacionamentos, mas na forma como você se posiciona no mundo. Relacionamentos deixam de ser uma necessidade desesperada e viram uma escolha consciente. Você não aceita mais qualquer coisa só para não ficar sozinho. Você escolhe com quem vale a pena dividir a sua paz, não por carência, mas por afinidade, e isso traz leveza. Quando você se basta, ninguém pode usar sua necessidade como arma. Quando você se conhece, ninguém te manipula com promessas vazias. Quando você se ama, ninguém te convence de que você é menos do que é. Essa autossuficiência não é frieza, é maturidade. É saber que o que vem de fora pode somar, mas nunca deve ser a base. A base é você. É seu equilíbrio, sua clareza, sua paz. O mundo pode até balançar, mas se o chão dentro de você estiver firme, você não cai. Isso é o que os estoicos chamavam de domínio de si. E isso é uma força que ninguém tira. Todo mundo já passou por aquela sensação de vazio no fim de um ciclo. Um término, uma decepção. Alguém que some da nossa vida como se nunca tivesse estado ali. Dá um nó por dentro. Mas quando a poeira baixa e a gente se vê diante do espelho sem filtro, é aí que começa a parte mais verdadeira da jornada. Porque ali, na presença do próprio silêncio, é onde nasce a reconstrução. Não é o fim, é o recomeço. E o mais curioso, ele começa de dentro para fora, não o contrário. A solidão, quando bem compreendida, não é castigo. Ela é um terreno fértil, um espaço onde dá para plantar consciência, regar amor próprio e colher clareza. Enquanto muita gente vê a solitude como um buraco escuro, quem entende o estoicismo aprende a ver como um templo, um lugar de aprendizado. Porque sim, é nesse ambiente que a gente se reconhece de verdade, sem plateia, sem máscaras, sem depender de aplauso. É onde o eu verdadeiro aparece e fala: agora que tá tudo quieto, vamos conversar? No meio do barulho do mundo, a gente acaba se esquecendo do valor de estar com a própria companhia. É como se fosse proibido ficar sozinho, como se isso significasse que tem algo errado com você. Mas e se for o contrário? E se justamente por saber estar bem sozinho, você mostra ao mundo o quanto é inteiro? Um coração em paz, que não precisa mendigar atenção, tem uma força que nenhuma confusão externa abala. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, um estado de serenidade inabalável. E quando você aprende a viver assim, cada relação deixa de ser uma âncora e passa a ser uma vela. Não é algo que te prende, mas algo que pode te impulsionar, desde que você já saiba navegar sozinho. Essa é a diferença entre dependência emocional e maturidade afetiva. Você não procura um par por medo de ficar só. Você se conecta porque quer compartilhar e não preencher um vazio. Isso transforma o amor em escolha e não necessidade. Claro que esse processo exige tempo, exige esforço, exige um tanto de coragem também. Não é todo dia que a gente está disposto a olhar para dentro. Às vezes, a gente prefere mesmo a distração do lado de fora, o barulho que impede de escutar o que o coração está tentando dizer. Mas quando você se dá essa chance de mergulhar, por mais estranho que pareça no início, você começa a encontrar beleza na própria presença. E isso, meu amigo, muda tudo. Você percebe que não é mais refém de ninguém, que sua paz não depende de mensagens, convites ou elogios.
Você começa a gostar do que vê quando se olha com mais gentileza. E, com o tempo, descobre que o mundo pode até não te aplaudir. Mas se você souber reconhecer seu próprio valor, já vai ter feito o suficiente. Porque a liberdade mais bonita não é fazer o que quiser, é ser quem você é, mesmo quando ninguém está olhando. Você já reparou como, quando a gente para de buscar fora, começa a enxergar o que sempre teve por dentro? É como abrir uma gaveta esquecida e descobrir ali dentro coisas valiosas que estavam escondidas por trás da bagunça. Autoconhecimento funciona assim. Às vezes, é só quando tudo desmorona lá fora que a gente resolve finalmente limpar a casa interna. E nessa faxina emocional, a gente encontra algo que não se compra, não se pede e nem se empresta. Identidade. Tem dias que o silêncio assusta, parece alto demais, pesado demais. Dá vontade de ligar a TV, pegar o celular, sair, correndo para não sentir o que está vindo à tona. Mas é exatamente ali que mora o ouro. É naquele incômodo que mora a resposta. Porque se está doendo, é sinal de que tem algo pedindo atenção, algo que talvez a gente tenha ignorado por tempo demais. Como Epicteto dizia, não são os fatos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. E quando a gente para, respira e observa, muda tudo. Essa observação interna traz clareza. No meio do silêncio, sem a pressão de agradar ninguém, a gente começa a ver nossos desejos de verdade, os medos que carregamos, as inseguranças que vestimos como armaduras, e aos poucos, sem pressa, a gente vai tirando essas camadas. Não porque alguém pediu, mas porque já não fazem mais sentido. É como se você deixasse de se vestir com as expectativas dos outros e finalmente usasse as suas próprias roupas. E o que acontece quando você começa a se ver com mais verdade? Começa também a se respeitar. Você não se coloca mais em situações que te machucam. Não aceita mais metades disfarçadas de inteiros. Você passa a cuidar da própria paz como quem cuida de uma planta rara, regando todos os dias com escolhas que te aproximam da sua essência. Porque quando você entende o próprio valor, fica mais fácil dizer não ao que te diminui. A partir daí, você começa a fazer escolhas com mais presença. E essas escolhas moldam sua realidade. A amizade que você alimenta, o trabalho que você escolhe manter, os limites que você aprende a impor, tudo começa a girar em torno daquilo que te sustenta por dentro. Isso é liberdade. Não aquela gritada aos quatro ventos, mas a silenciosa. A que mora na certeza de que você está no controle da própria vida, ainda que o mundo esteja uma bagunça. E olha, não tem fórmula mágica. Tem tentativa, erro, acerto, queda e recomeço. Mas também tem aprendizado. E cada vez que você se levanta, um pouco mais consciente, mais forte e mais verdadeiro, você se aproxima de uma vida mais leve. Uma vida onde você não precisa mais de plateia para existir. Só da coragem de continuar, mesmo que o palco esteja vazio e o único aplauso seja o seu. Tem algo mágico que acontece quando a gente aprende a confiar em si mesmo. É como se, de repente, a vida ficasse menos barulhenta. As críticas continuam existindo, os problemas não somem, mas o jeito de encarar tudo isso muda completamente. É como trocar o vidro da janela. O que está do lado de fora continua igual, mas a forma como você vê aquilo fica mais nítida, mais leve. Você não vive mais com o coração nas mãos. Vive com os pés no chão. E não é sobre virar uma rocha sem sentimentos. É sobre aprender a sentir sem se afogar. É saber que você pode chorar sem se quebrar. Pode se decepcionar sem desabar. Porque você construiu dentro de si um lugar seguro para cair e se levantar. Isso é fortaleza interior. Um lugar onde você se encontra toda vez que o mundo te empurra. E quem te ajuda a construir isso? Você mesmo. Com escolhas diárias pequenas, mas poderosas. Lembra daquela frase de Sêneca? É nos momentos difíceis que se forma o caráter. E ele tinha razão. Porque não é quando tudo está bem que a gente cresce. É quando tudo parece fora do lugar. E mesmo assim, você decide continuar. Decide respirar fundo, escolher a calma e não o caos. Decide não deixar que a dor defina quem você é. E esse tipo de decisão
é um ato de rebeldia num mundo que vive correndo atrás de distrações. Você começa a perceber que viver bem não é sobre controlar tudo ao redor, é sobre cuidar do que está dentro. E nossa, como isso tira um peso das costas. Porque você para de tentar mudar o outro, parar o tempo, prever o futuro, e passa a focar no que realmente pode fazer diferença: suas ações, suas palavras, suas reações. O estoicismo não é só filosofia antiga, é prática viva, é sabedoria útil. É você escolher não gastar energia com o que foge do seu controle. Essa virada de chave te liberta. Você se torna mais seletivo com o que consome, com quem anda, com o que permite entrar na sua cabeça. Não é arrogância, é autocuidado. Você entende que não precisa explicar tudo, responder tudo, provar nada. Sua paz vale mais. E ela passa a ser o filtro pelo qual tudo deve passar. Se não traz leveza, você aprende a deixar ir. Se não soma, você aprende a se afastar. Sem culpa, sem drama, com maturidade. Aos poucos você começa a enxergar que a vida não precisa ser perfeita para ser boa. Que há beleza na rotina, poesia no silêncio, força na pausa. Que não é o aplauso que define o valor de uma apresentação, mas a entrega de quem sobe ao palco. E nessa peça chamada vida, você não precisa decorar falas de outros. Pode, enfim, falar com a própria voz. Tem um momento na vida em que a gente percebe que viver para agradar é uma prisão invisível. Você pode até sorrir por fora, mas por dentro está exausto. Porque toda vez que esconde o que sente, engole o que pensa ou finge estar bem só para manter a harmonia, você vai se apagando devagar. E sabe o pior? Quase ninguém percebe. É uma dor silenciosa. Um tipo de desrespeito que a gente comete contra si mesmo, na tentativa de manter os outros por perto. Mas aí vem a virada. Aquela hora em que você entende que agradar todo mundo é perder a si mesmo, e que a verdadeira liberdade não está em ser aceito, mas em ser autêntico. Ser quem se é, mesmo quando isso incomoda, mesmo quando isso provoca silêncio. Porque existe mais paz num não sincero do que num sim cheio de ressentimento. E quando você começa a escolher a verdade, o mundo pode até encolher, mas sua alma cresce. Essa autenticidade te devolve algo precioso, o respeito próprio. Você começa a falar com mais firmeza, a se posicionar sem medo, a existir sem precisar pedir licença. E sabe o que acontece? As relações mudam. Algumas se afastam, outras se fortalecem. E tudo bem. Porque o que fica, fica por afinidade, não por conveniência. Como dizia Epicteto, se você quer melhorar, prepare-se para ser ridicularizado. Ou seja, se bancar tem um preço, mas viver se escondendo custa muito mais. E no meio disso tudo, algo começa a florescer: a serenidade. Aquela tranquilidade que não depende do humor dos outros, nem do saldo da conta, nem de curtidas na rede social. É uma calma que vem da coerência entre o que você sente e o que você faz, entre o que você pensa e o que você diz. Não é uma vida sem conflitos, mas uma vida com mais alinhamento. E esse alinhamento vale ouro. Com o tempo, você para de correr atrás de aceitação como se fosse um prêmio, e começa a se aceitar como ponto de partida. Você olha para dentro e vê que já tem tudo o que precisa para caminhar. Os estoicos sempre insistiram nisso. Não espere que o mundo mude, mude você. E essa mudança interna, por mais sutil que pareça, muda tudo ao redor. Porque quando você muda o olhar, muda o caminho. E assim, você descobre que a verdadeira revolução não é gritada, é sussurrada nas escolhas diárias, no café que você toma devagar, no não que você aprende a dizer, no abraço que você nega para quem já te feriu, na palavra que você escolhe guardar para não alimentar um conflito inútil. Porque a verdadeira força, aquela que os estoicos chamavam de virtude, não mora nos gestos grandiosos, mora no silêncio, mora na paz de quem aprendeu a viver consigo mesmo. À medida que você aprende a cuidar do seu próprio mundo interno, algo vai ficando muito claro. Não dá para continuar vivendo no piloto automático. Aquela sensação de estar só reagindo, só sobrevivendo ao dia, começa a incomodar. E esse incômodo é um convite.
um chamado para viver com mais intenção. Não é sobre fazer grandes mudanças da noite para o dia. É sobre pequenas escolhas feitas com consciência. O jeito que você acorda, as palavras que você escolhe, os pensamentos que você alimenta, é aqui que a filosofia estoica entra como um mapa confiável, porque ela não se perde em abstrações. Ela fala da vida como ela é, da raiva que explode na fila do banco, da tristeza que bate quando você se sente ignorado, do medo de não ser bom o bastante. E em vez de mandar fugir desses sentimentos, ela ensina a olhar de frente, a entender o que se passa, a dominar os impulsos, a responder com razão. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como quem conversava com o coração. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Esse tipo de ensinamento transforma, porque você para de esperar que tudo melhore para então ficar bem, e começa a cuidar da própria paz, mesmo quando as coisas estão difíceis. Começa a praticar a arte de viver com leveza, mesmo carregando pesos. E esse equilíbrio entre o caos do mundo e a serenidade da alma não se compra, não se herda, não se aprende num fim de semana. Se constrói, no silêncio, no agora. Cada momento vira uma oportunidade de praticar essa filosofia viva. Uma discussão em casa vira um teste de paciência. Um atraso no trânsito vira um treino de aceitação. Um julgamento alheio vira uma chance de lembrar que só importa o que você pensa de si. Isso é estoicismo aplicado. Não é perfeição, é prática. Um exercício constante de escolher a calma no meio do furacão. E quando você menos espera, percebe que as situações continuam vindo, mas o impacto é menor. As palavras doem menos, as expectativas pesam menos. Você se torna mais firme, mais inteiro, mais presente. É como construir um templo por dentro, firme, silencioso, indestrutível. O mundo lá fora continua agitado, mas você aprendeu a não deixar que o barulho invada seu silêncio interno. E isso, por si só, já é uma conquista imensa. Aos olhos de fora, pode parecer que nada mudou. Mas por dentro, você sabe. Tudo mudou. Você não vive mais em função do que te acontece, mas da forma como escolhe viver o que acontece. Isso é maturidade emocional. É inteligência espiritual. É viver com sabedoria mesmo quando a vida não colabora. É seguir em frente sem se perder. Porque agora, enfim, você se encontrou. Tem gente que acha que calma é ausência de problema. Mas basta viver um pouco para entender que isso não existe. A vida não tem botão de pausa. Ela segue cheia de altos e baixos, de surpresas boas e más notícias. A verdadeira calma não vem de fora. Vem da decisão de não se deixar levar pelo que acontece. E essa decisão, silenciosa e firme, é uma das maiores provas de força que alguém pode dar. Quem consegue ficar sereno em meio ao caos não é fraco, é mestre de si. E não é todo dia que dá para ser esse mestre. Às vezes a raiva vem antes da razão, o medo vem antes da reflexão, a tristeza toma conta antes do entendimento. Tudo bem, o importante é voltar para si, para aquilo que te ancora. E se ainda não tiver esse lugar interno, comece a construir. Tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, atitude por atitude. Um lugar onde você se sinta em casa, mesmo quando o mundo parecer estranho. Essa construção se dá na prática. No momento em que você escolhe não revidar uma provocação. Quando você ouve mais do que fala. Quando você aceita que não tem controle sobre tudo, mas ainda assim age com responsabilidade sobre o que pode mudar. É isso que diferencia reatividade de sabedoria. É isso que separa o impulso da consciência. E como Epicteto ensinava, não são os acontecimentos que nos ferem, mas a forma como lidamos com eles. Na prática, isso quer dizer que nem sempre dá para mudar o que vem de fora, mas sempre dá para mudar o que nasce dentro. A forma como você interpreta, como você reage, como você transforma a dor em aprendizado. Isso te dá autonomia. Você para de ser passageiro da vida e assume o volante. E não é que os caminhos fiquem mais fáceis, é você que fica mais preparado, mais atento, mais maduro. E aí surge algo raro, a leveza.
Aquela sensação de que, apesar das lutas, você está no controle do que importa. Não é um controle tirano, cheio de rigidez. É uma presença gentil, um tipo de autoridade serena, como quem diz: eu estou aqui e sei o que estou fazendo. Isso não tem preço. Não vem do diploma, do carro, do status. Vem do trabalho silencioso que você faz. Dentro de si, dia após dia, sem plateia. Você passa a viver de outro jeito, com mais intenção, mais calma, mais verdade. E começa a se surpreender com sua própria evolução. Coisas que antes te tiravam do sério, agora só arrancam um sorriso de canto de boca. Discussões que antes viravam tempestades, agora são evitadas com um simples silêncio. Porque você entendeu, nem tudo merece sua energia. E às vezes a resposta mais poderosa é o silêncio de quem já se encontrou. Conforme você vai se fortalecendo por dentro, começa a entender que nem todo convite merece aceitação, nem toda briga merece resposta, nem toda cobrança merece explicação. Essa percepção não nasce do orgulho, nasce da paz. Uma paz que não grita, mas ensina, que não se impõe, mas se mantém firme. E isso confunde muita gente, porque o mundo aprendeu a respeitar quem reage, quem grita, quem enfrenta. Mas você agora aprendeu a respeitar quem se recolhe, quem observa, quem escolhe o silêncio como escudo. E sabe por quê? Porque o silêncio, quando vem da sabedoria, tem um peso diferente. Ele fala mais do que 1000 argumentos. Ele não é passividade, é estratégia. É o espaço que você dá entre o impulso e a resposta. É onde nasce a escolha de não se afundar no que te puxa para baixo. Como dizia Sêneca, quanto mais alto subimos, menor parecemos aos olhos dos que não sabem voar. E às vezes, o preço da elevação é a solidão, mas ela também é um sinal de que você está crescendo. Nesse crescimento, você começa a perceber o que antes passava despercebido. O tipo de gente que só se aproxima quando precisa. As situações que sempre se repetem com o mesmo roteiro. Os padrões que antes pareciam azar, e agora você reconhece como escolhas mal feitas. E tudo isso começa a mudar quando você muda. Não é mágica, é consciência. É quando você decide sair do automático e assumir o comando da própria história, com presença, com calma, com firmeza. E isso mexe com as relações, porque você já não se contenta com vínculos rasos. Não tem mais paciência para joguinhos emocionais, nem para promessas vazias. Você não busca mais intensidade, busca profundidade. Quer menos promessas e mais presença. Menos palavras bonitas e mais atitudes coerentes. E se tiver que ficar só por um tempo, tudo bem, porque solidão com paz vale mais do que companhia com tormenta. Aos poucos, as coisas se encaixam, as pessoas certas ficam, as erradas se afastam. E você entende que isso também faz parte do fluxo natural da vida. Nada forçado se sustenta, nada verdadeiro se perde. É uma dança silenciosa onde o que tem valor permanece e o que nunca foi real se desfaz como fumaça. Você não precisa correr atrás, só precisa continuar sendo. E isso já basta. Esse estado de ser pleno e verdadeiro é fruto de um caminho que não é fácil, mas é libertador. Um caminho onde cada dor vira um degrau, cada decepção vira alerta, e cada recomeço vira um reencontro com a sua essência. E quando você vive, assim com o coração limpo e os pés firmes, percebe que nem sempre a vida melhora. Mas você sim. E isso é tudo o que você precisava desde o começo. Você com você. Chega uma hora em que você olha para trás e percebe quantas vezes aceitou menos do que merecia, só para não ficar só. Quantas vezes silenciou o que sentia, só para manter a paz dos outros mesmo que custasse a sua. E dói, claro que dói. Mas também liberta, porque quando você reconhece essas feridas, não é para se culpar, é para se curar. É para dizer a si mesmo, eu não sabia antes, mas agora sei. E quando a consciência chega, a mudança começa. O mais bonito é que essa mudança não vem com barulho, vem com presença. Vem na forma como você se olha no espelho. Na forma como começa a escolher com mais carinho onde pisa, com quem anda, com o que compartilha. Cada escolha vira um gesto de amor próprio. E nesse processo, você aprende que se valorizar
não é arrogância. É necessidade. É sobrevivência emocional. É respeitar seus próprios limites como um terreno sagrado. Muitas vezes, você vai ser mal interpretado por isso. Vão dizer que você mudou, que ficou distante, que não é mais o mesmo. E talvez seja verdade. Você mudou sim, mas não para pior. Mudou porque cansou de se entregar por inteiro a quem só vinha com metades. Mudou porque entendeu que não é egoísmo se proteger. É sabedoria, é maturidade emocional. Os estoicos falavam muito disso, da importância de viver com base na razão e não na expectativa dos outros. E a razão, nesse caso, não é frieza. É equilíbrio. É saber que seu valor não diminui quando alguém não o reconhece. É entender que nem tudo precisa ser explicado, que nem toda ausência precisa ser preenchida, que nem toda saudade precisa ser alimentada. Tem coisa que se supera em silêncio, com dignidade, com tempo. E tem gente que se supera se afastando, porque manter distância também é uma forma de amor. Amor por si mesmo. Você passa a andar mais leve. Começa a se preocupar menos com o que pensam e mais com o que sente. Troca o medo de ser rejeitado pela vontade de ser verdadeiro. Troca a busca por encaixe pela decisão de ser inteiro. E nessa caminhada, por mais solitária que pareça às vezes, você encontra algo que não tem preço: a própria companhia. A certeza de que, mesmo quando tudo some, você continua ali. Firme, presente, real. E quando essa verdade se instala, o mundo não muda, mas a forma como você se move dentro dele muda por completo. Você não vive mais tentando agradar. Você vive tentando ser. Não busca mais validação. Busca sentido. Não corre mais atrás de aplausos. Caminha com silêncio, mas com alma. Porque agora, enfim, você entendeu que o maior aplauso é aquele que vem do seu próprio coração, quando ele diz em paz: é isso, eu tô no caminho certo. Quando você aprende a caminhar sozinho, descobre que a solidão não é inimiga. Ela é professora. É na ausência do barulho que você ouve seus pensamentos mais profundos. É na ausência de respostas que você encontra as perguntas certas. E é ali, no silêncio entre uma dúvida e outra, que nasce algo precioso: clareza. A vida não exige pressa, ela exige presença. E quanto mais presente você está, mais você percebe que não precisa preencher todos os espaços, nem entender tudo de uma vez. É comum achar que precisa ter todas as respostas, todos os planos, tudo sob controle. Mas os estoicos sempre nos lembraram que o controle é uma ilusão frágil. O que está ao nosso alcance é a forma como reagimos ao que nos acontece, não o que acontece em si. Isso muda o jogo, porque você para de resistir ao fluxo da vida e começa a surfar as ondas, mesmo quando parecem gigantes. A aceitação, nesse caso, não é desistência, é inteligência emocional. E quando você entende isso, começa a soltar os pesos. Soltar a necessidade de convencer os outros, de provar algo, de se justificar o tempo inteiro. Porque você percebe que a paz não está em ser compreendido, está em se compreender. E essa paz é sutil, quase invisível. Mas quando ela chega, muda o ritmo do coração, muda o tom da voz, muda até o jeito de caminhar. Você anda mais devagar, mas com mais firmeza, menos alarde, mais intenção. A sabedoria vem devagar e geralmente chega depois de muita dor, depois de bater cabeça, confiar demais, esperar demais, se doar demais. Só que um dia você acorda diferente, não mais amargo, mas mais atento, mais seletivo, porque entendeu que amor sem limite vira abandono de si, que dar demais para quem dá de menos é esvaziamento, que se calar o tempo todo é uma forma de se trair. E isso não combina mais com quem você está se tornando. Nesse ponto da jornada, a solitude deixa de ser falta e vira escolha. Você começa a preferir a própria companhia a presenças que te drenam. Começa a valorizar conversas sinceras, silêncios confortáveis e relações onde você pode ser inteiro, sem precisar se editar. E isso transforma tudo, porque quando você se basta, ninguém mais tem o poder de te fazer sentir insuficiente. Você deixa de mendigar presença e começa a oferecer presença. Com calma,
com verdade. E então, a vida começa a ter outro sabor. Não é mais aquela correria para conquistar tudo. É um movimento mais suave, mais consciente. Como quem planta sem ansiedade pela colheita, porque sabe que o solo foi bem cuidado. E quem cuida bem do próprio solo cedo ou tarde, colhe frutos doces. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E isso é mais que suficiente. Às vezes, o maior desafio não é seguir em frente, mas escolher o que deixar para trás. Tem coisas, pessoas, hábitos e pensamentos que a gente insiste em carregar mesmo sabendo que pesam demais. E o curioso é que muitas vezes o que mais nos prende não são correntes visíveis, mas ideias invisíveis. Eu não posso desapontar. E se eu me arrepender? E se for pior depois? Mas o tempo ensina, de um jeito ou de outro, que ficar onde dói por medo do novo também é uma forma de se abandonar. A filosofia estoica nos ensina que não é o apego que fortalece, mas a liberdade de saber soltar. Epicteto dizia que devemos desejar as coisas como são, não como gostaríamos que fossem. E isso exige coragem. Coragem para olhar no espelho e reconhecer que tem coisa que não cabe mais na sua história. Não é sobre jogar tudo fora, é sobre respeitar seu próprio processo. Respeitar que você não é mais quem era. E por isso, certas escolhas não fazem mais sentido. Quando essa coragem aparece, você começa a olhar para os seus ciclos com mais maturidade. Entende que fim não é fracasso, que perder algo também pode ser um ganho, ainda que invisível no começo. E isso muda a relação com o tempo. Você passa a respeitar os encerramentos. Não força mais permanências. Não implora para que portas que se fecharam se abram de novo. Você aprende a se despedir com gratidão até mesmo daquilo que doeu. Esse aprendizado não é suave. É áspero às vezes. Tem dias em que você sente saudade do que já te machucou, e isso é normal. Não é recaída, é memória. Mas você continua firme, porque sabe que nostalgia não é motivo para voltar ao que te feriu. Você já entendeu que manter a paz custa mais barato do que insistir em ter razão ou em não ficar só. E esse tipo de sabedoria não grita. Ela sussurra, ela diz: vai doer um pouco agora, mas vai te salvar depois. E quando você passa por essa fase, quando atravessa esse vale por dentro, descobre um tipo de leveza nova. Não aquela que vem de fora, mas a que nasce do alívio de ter escolhido a si mesmo, de ter fechado a porta certa, mesmo com medo, de ter honrado sua própria verdade, mesmo que ninguém tenha entendido. É essa leveza que te dá asas, não para fugir, mas para voar com mais consciência, sem pressa, sem culpa. E assim, no meio desse caminho tão íntimo, tão pouco aplaudido, você encontra algo raro: paz de espírito. Não porque tudo deu certo, mas porque você parou de lutar contra a realidade, porque aceitou que não pode controlar tudo e nem precisa. Você só precisa ser fiel a si mesmo, e isso com o tempo se torna suficiente. Simples assim, profundo, assim, firme assim. Quando você começa a andar mais leve, percebe que a pressa sempre foi inimiga da paz. A vida moderna ensinou que é preciso correr, produzir, responder tudo rápido, chegar antes. Mas ninguém fala do preço que isso cobra por dentro. A mente fica agitada, o corpo cansado e o coração vazio. É aí que entra o valor da presença, de fazer uma coisa de cada vez, de comer com calma, de ouvir alguém com atenção, de viver o agora, não como frase de motivação, mas como prática diária. A filosofia estoica é clara nesse ponto. Não é a quantidade de coisas que vivemos que importa, mas a qualidade com que as vivemos. Sêneca, por exemplo, dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. E isso bate forte, porque a gente percebe que o tempo não é o problema. É o jeito como temos gastado. E gastar tempo com o que drena, com o que ilude, com o que dispersa, é um tipo de desperdício que não volta. Quando você começa a valorizar sua energia como quem protege um bem raro, tudo muda. Você não se envolve mais em discussões vazias. Não entrega mais sua atenção para tudo que aparece na tela. Não responde mais por impulso, você escolhe. E ao escolher, você cuida.
e ao cuidar você floresce. Porque nada cresce no caos, é no cuidado, no ritmo certo, no espaço de silêncio, que a vida floresce com verdade. E essa escolha de viver, com mais intenção, não tem nada a ver com uma vida parada. Pelo contrário, é uma vida mais consciente, mais rica, mais profunda. Você não deixa de fazer as coisas, só passa a fazê-las com mais presença. E isso transforma tudo. Desde o café da manhã até uma conversa difícil. Tudo ganha outro peso, outra cor, outra textura. Você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. E aí, meu amigo, o mundo muda sem mudar. Esse olhar mais atento te protege. Você para de aceitar o que é raso. Não porque virou alguém exigente, mas porque aprendeu a se respeitar. E quando você se respeita, não se contenta mais com metades. Você quer o inteiro. Quer conexões reais, conversas profundas, silêncios que confortam. E, acima de tudo, quer uma vida que faça sentido, mesmo que isso signifique desapegar de coisas que antes pareciam essenciais. O mais bonito é que, quanto mais você pratica essa presença, mais você sente paz. Não porque tudo se resolveu, mas porque você resolveu se fazer presente. Resolveu estar inteiro em cada gesto, em cada decisão. E isso, mesmo simples, é revolucionário. É contra o fluxo. É leve, mas poderoso. É discreto, mas transformador. Porque a vida, no fim das contas, é feita desses instantes. E quando você aprende a vivê-los de verdade, aí sim você está vivendo. Tem um instante em que a ficha cai. Viver em paz não é algo que se encontra, é algo que se constrói. E a matéria-prima dessa construção não está fora, está dentro. É o jeito como você lida com a própria ansiedade, com suas expectativas, com os nãos que a vida te dá. É o tipo de conversa que você tem consigo mesmo no meio da madrugada, quando ninguém vê. É ali, no escuro, que você começa a perceber a importância de cultivar silêncio dentro do peito. O silêncio, para quem aprendeu a usá-lo bem, é uma forma de sabedoria. Ele protege, cura, dá direção. Não é fuga, é filtro. A maioria das respostas que buscamos do lado de fora já foi sussurrada por dentro. A gente só não ouviu porque estava ocupado demais tentando ser tudo para todos. A filosofia estoica fala sobre isso o tempo todo. A calma nasce da clareza. E a clareza vem quando a gente para de correr e começa a olhar. E quando você olha com verdade, vê que muito do que te prende não é concreto. São pensamentos repetidos, ideias distorcidas, fantasmas emocionais que você alimenta sem perceber. E tudo isso se desfaz quando você começa a questionar: isso aqui é real ou é só um medo antigo falando alto? É aí que o estoicismo entra com sua lâmina afiada, cortando o que é excesso. Ele não manda você se livrar das emoções, mas te ensina a não ser escravo delas. Esse tipo de postura não te transforma num robô, te transforma num ser humano mais lúcido, alguém que sente, mas não se afoga, que ama, mas não se anula, que chora, mas depois se levanta. A vida fica mais leve não porque os problemas somem, mas porque você aprende a lidar com eles com mais sabedoria. É como se você saísse do meio do furacão e subisse para um ponto de observação. O caos ainda acontece, mas agora você enxerga melhor. Você entende que a vida não precisa ser perfeita para ser bonita, que nem todo dia precisa ter grandes conquistas. Às vezes, o maior sucesso é conseguir manter a mente em paz. E convenhamos, isso já é muita coisa. Numa época em que tudo é correria, manter o coração calmo virou um ato de resistência, uma espécie de revolução silenciosa, e talvez seja por isso que tão poucos conseguem. Dá trabalho, exige disciplina, mas vale cada esforço. E no fim do dia, o que mais importa não é o quanto você produziu, agradou ou conquistou, é o quanto você esteve inteiro, o quanto você conseguiu ser fiel a si mesmo, mesmo quando isso custou aplausos ou companhia. Porque não há vitória maior do que deitar a cabeça no travesseiro e sentir: hoje eu fui eu sem me perder. Essa paz não tem preço. E ninguém pode tirar. A vida sempre vai testar nossos limites. E não é com gritos, não é com tragédias anunciadas. Às vezes o teste vem disfarçado de rotina, daquele convívio diário que desgasta aos poucos,
daquelas pequenas concessões que você faz calado, dos silêncios que engole, das vezes que sorri sem vontade, só para não criar conflito. O perigo mora justamente aí, quando você se acostuma com o desconforto, com a ausência de si mesmo. É sutil, mas corrói. E se você não estiver atento, um dia acorda sem reconhecer quem se tornou. É por isso que a autoconsciência não é luxo, é sobrevivência. Saber o que você sente, o que você pensa, o que você tolera e o que não cabe mais. E isso não se descobre de uma vez, mas se constrói aos poucos, com presença. Com vontade de parar de viver no automático, de parar de agir para agradar, e começar a agir para viver de forma coerente com o que acredita. A filosofia estoica fala muito disso. A coerência entre o que pensamos, sentimos e fazemos. Essa é a base da verdadeira liberdade. E liberdade, nesse contexto, não é fazer o que quiser a qualquer hora. É poder olhar para dentro e saber que suas escolhas não estão sendo feitas por medo, carência ou impulso, mas por clareza, por maturidade, por respeito próprio. A maioria das pessoas vive refém do que o outro espera, do que a sociedade empurra, do que os padrões exigem. E se esquece de perguntar: o que eu quero de verdade? Quando você faz essa pergunta de forma honesta, a vida começa a mudar de direção. Você deixa de correr atrás do que brilha e começa a valorizar o que acolhe. Deixa de buscar intensidade a qualquer custo e passa a desejar profundidade. Não quer mais promessas. Quer presença. Não se impressiona mais com discursos. Observa atitudes, porque você entendeu que a verdade é silenciosa, que a alma não se convence com palavras ensaiadas, mas com gestos pequenos, constantes, coerentes. E isso se aplica aos outros e a você também. É nesse ponto que a responsabilidade pessoal entra com força. Você para de culpar o mundo, para de esperar que os outros mudem e assume o volante da própria vida, com todas as curvas, com todos os buracos, com todos os imprevistos. Porque agora você entendeu que o trajeto é seu. E se é seu, cabe a você cuidar dele. Escolher com quem vai dividir o banco do carona. Decidir onde vai parar. E saber onde não deve mais voltar. Esse tipo de maturidade não grita, não impõe, não tenta convencer ninguém. Ela só vive. E quem estiver na mesma frequência, fica. Quem não estiver, se afasta. E tudo bem. Porque você já aprendeu que, para manter a sua paz, algumas distâncias são mais necessárias do que presença. E que, às vezes, amar a si mesmo é também saber dizer: aqui, não mais. Tem uma força enorme em aprender a recuar. Não fugir, não desistir, recuar. Dar um passo para trás para observar melhor, para entender onde você está se metendo, o que está entregando, com quem está se conectando. Tem situações em que o melhor movimento não é avançar, é respirar. E só respira quem aprendeu que não precisa provar nada para ninguém. O impulso quer agir, a sabedoria espera. E é essa espera, muitas vezes silenciosa, que te salva de escolhas que só trariam dor. Comum acreditar que se a gente parar, vai perder. Mas às vezes parar é justamente o que impede você de se perder. Porque o mundo aplaude quem corre, quem acumula, quem conquista. Mas o mundo não vê quem está se despedaçando por dentro enquanto entrega resultados. E isso só muda quando você decide parar de ser performance e começa a ser presença. Quando o que você sente passa a importar tanto quanto o que você entrega. E essa mudança é interna, não depende de aplauso, só de coragem. A filosofia estoica ensina que devemos viver com atenção plena ao momento presente, aceitando o que não pode ser mudado e agindo com virtude sobre o que podemos controlar. Não é se esconder da dor, é enfrentá-la com compostura. Não é virar as costas para o mundo, é escolher onde vale a pena estar. Quando você entende isso, começa a se proteger de desgastes desnecessários. Porque não adianta se doar inteiro a quem não te escuta, a quem só te procura quando precisa, a quem só te respeita quando você se cala. E não, isso não te torna frio, te torna seletivo. Você entende que seu tempo é sagrado, que sua energia tem valor e que sua paz não pode ser moeda de troca para manter ninguém por perto. Você aprende a observar,
a perceber a sutileza do desrespeito, a notar quando o outro fala, mas não ouve, quando se aproxima, mas não se importa. E em vez de confrontar tudo isso com grito, você responde com distância, com silêncio, com ausência. Essa forma de lidar com a vida parece radical para quem nunca teve que se reconstruir, em silêncio. Mas para quem já precisou colar os cacos sem ninguém ver, isso é sobrevivência. É escolha consciente de não voltar ao lugar onde a alma se partiu. Não por orgulho, mas por respeito, por amor próprio, e mais do que isso, por maturidade. Porque você entendeu que não precisa insistir onde não floresce. E nesse caminho mais sóbrio, você vai percebendo uma coisa poderosa. Quanto mais você se respeita, mais a vida te respeita de volta. O que não serve começa a se afastar sozinho. O que é verdadeiro permanece. E o que é leve te encontra. Você não precisa correr atrás. Só precisa seguir inteiro. E quem souber enxergar isso, vai caminhar ao seu lado. O resto vai ficando pelo caminho. E que bom! Uma das maiores provas de sabedoria é saber quando calar. Não por covardia, mas por compreensão. Há momentos em que dizer tudo o que se pensa só alimenta um fogo que não precisa de lenha. E quanto mais você amadurece, mais entende que nem todo confronto vale a pena. Às vezes, a resposta mais sábia é o silêncio. E não porque você não tenha o que dizer, mas porque já entendeu que sua paz custa caro demais para ser desperdiçada em batalhas vazias. Essa postura não se aprende da noite para o dia. Ela vem de frustrações acumuladas, de discussões que não levaram a lugar nenhum, de noites mal dormidas por conta de palavras malditas. Com o tempo, você percebe que vencer uma discussão pode significar perder a si mesmo. E o contrário. Também é verdade. Perder uma discussão pode significar preservar sua saúde emocional. E isso, no longo prazo, é vitória. O estoicismo chama isso de ataraxia, um estado de serenidade que não se abala com o barulho dos outros. Você começa a entender que nem tudo que te incomoda precisa de reação. Nem todo comentário merece resposta. Nem toda crítica precisa ser combatida. Algumas coisas devem ser deixadas onde surgiram, no outro. Porque quando você reage a tudo, se torna refém do que acontece fora. Mas quando escolhe o que merece sua energia, vira mestre de si mesmo. Essa diferença é sutil, mas muda completamente a forma como você caminha pela vida. Muita gente confunde silêncio com fraqueza, mas o verdadeiro silêncio vem da força de quem não precisa provar, de quem já se conhece o bastante para não se justificar o tempo inteiro, de quem sabe que o valor não está em convencer, mas em ser. E principalmente de quem entendeu que há mais poder num olhar firme do que em 1000 palavras ditas com raiva. Isso é domínio emocional. É você no comando, mesmo quando tudo ao redor tenta tirar seu eixo. Esse tipo de postura faz com que você selecione melhor suas batalhas. Aprende a economizar palavras, a deixar claro com atitudes, a não se desgastar tentando explicar o que já ficou óbvio no seu comportamento. Porque quando você se posiciona com calma, com firmeza e sem gritar, sua presença se torna ainda mais respeitada. E quando não é respeitada, você sabe. É hora de mudar o ambiente, não de mudar quem você é. No fim das contas, o que te dá força não é o que você consegue impor, mas o que você consegue deixar ir sem se perder no caminho. Isso exige uma coragem silenciosa, a mesma que os estoicos cultivavam todos os dias. A coragem de escolher a paz, mesmo quando o ego queria guerra. E quando você aprende isso, descobre que sua maior arma não é a voz. É a consciência tranquila de quem não precisa provar nada, só viver com verdade. Tem uma hora em que a gente cansa de carregar o mundo nas costas. Cansa de tentar salvar quem não quer ser salvo, de forçar diálogos com quem só escuta para responder, não para entender. É aí que nasce um tipo de maturidade que não tem barulho nem anúncio. A decisão de se retirar. Sem drama, sem discurso, sem raiva. Apenas a escolha de não mais gastar vida onde só se perde energia. E essa decisão, mesmo parecendo fria, por fora, é das mais quentes por dentro, porque nasce do amor próprio. O curioso é que quando você começa a se afastar do que te desgasta, muita coisa se revela.
As máscaras caem. As intenções aparecem. Você percebe quem estava por você e quem só estava por conveniência. E no início isso machuca, sim, mas depois alivia, porque nada dói mais do que se doar inteiro para quem não tem nem metade para oferecer de volta. E nesse ponto da jornada você entende. Reciprocidade não é luxo, é base. A filosofia estoica tem um princípio que encaixa perfeitamente aqui. A alma se fortalece no reconhecimento da realidade. Que a realidade, por mais dura que pareça, liberta. Ela tira o véu dos olhos e mostra que permanecer onde não há troca é o mesmo que mendigar afeto. E quem já se olhou nos olhos com honestidade sabe que não nasceu para isso. Você nasceu para ser inteiro. E onde você precisa se quebrar para caber, ali não é seu lugar. Ao se afastar de ambientes ou pessoas que drenam sua energia, você começa a perceber como o seu corpo reage. A respiração alivia. O peso no peito diminui. O sono volta. Isso é sinal. Sinal de que a paz nunca foi ausência de problema, mas ausência de insistência onde a alma não respira. E respeitar isso é um ato de coragem, um passo de gigantes, porque exige que você escolha sua saúde emocional, ao invés de agradar expectativas alheias. Aos poucos, você vai reconstruindo sua rotina, preenchendo os espaços antes ocupados por drama com silêncio. Os espaços antes ocupados por ansiedade, com presença, e os espaços antes ocupados por feridas com autocuidado. É um processo silencioso, às vezes solitário, mas profundamente restaurador. Você volta a se encontrar, volta a se ouvir, volta a se respeitar. E, de novo, isso não é egoísmo. É cura. E nessa nova fase, você se torna mais seletivo. Não por arrogância, mas por ter aprendido que sua paz é valiosa demais para ser negociada. Você começa a dizer mais não, e não se explica. Começa a recusar convites que antes aceitava só por medo de desagradar. Começa a viver com mais leveza porque, enfim, entendeu. Quem carrega o próprio valor no peito não precisa mendigar espaço em lugar nenhum. Porque onde você é de verdade, não precisa se encolher para caber. Tem uma virada de chave que acontece quando você para de querer ser compreendido o tempo todo. Quando entende que nem todo mundo vai ter a sensibilidade de enxergar suas intenções, suas dores, seu esforço. E tudo bem. Você aprende que sua missão não é convencer, é viver com coerência. Porque a verdade é que quanto mais você tenta se explicar para quem já decidiu não te ouvir, mais você se distancia de si mesmo. E uma hora isso cansa. A alma pede silêncio. E o silêncio vira abrigo. É nesse abrigo que você encontra força. Não uma força que levanta peso, mas a que levanta você. Que te põe de pé depois de mais uma decepção, mais uma porta fechada, mais uma frase atravessada que tentou te diminuir. Essa força não aparece de repente. Ela vem do hábito de voltar para dentro. De lembrar que sua essência não está nas opiniões que os outros criam sobre você. Está no que você constrói quando ninguém está olhando. Marco Aurélio escreveu algo que carrega muito disso. A opinião dos outros é problema deles. Simples, direto, libertador. Quando você internaliza isso, sua mente respira. Você não se desgasta mais tentando moldar sua verdade para caber. No entendimento de quem não viveu sua história. E aos poucos, vai se libertando das amarras invisíveis da aceitação, deixando de lado o teatro da aprovação e voltando a ocupar o centro do seu próprio palco. A partir disso, a vida começa a ganhar outra textura. Os dias têm mais sentido mesmo sendo simples. As escolhas ficam mais leves, mesmo sendo difíceis. Você para de tentar agradar todo mundo e começa a se perguntar: isso me faz bem? Porque se não faz, não faz sentido. A simplicidade da pergunta assusta, porque a resposta exige ação. E quem começa a agir com base em si mesmo incomoda quem se beneficiava do seu silêncio. Mas você segue, mesmo sem aplauso, mesmo sem plateia, mesmo ouvindo sussurros tortos pelo caminho, porque agora o seu foco não é mais convencer, é crescer, é se manter fiel a quem você é, ainda que isso custe algumas pessoas, alguns lugares,
alguns caminhos. Porque, no fim, o que você ganha é muito mais valioso: integridade. A capacidade de se olhar no espelho com tranquilidade, de dormir com a consciência limpa, de caminhar com leveza, mesmo carregando cicatrizes. Essa integridade se transforma em uma espécie de bússola. Ela te guia quando tudo parece confuso. Ela te puxa de volta quando você começa a se perder. E ela te protege quando a vida insiste em testar sua firmeza. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser real. Sobre se respeitar a ponto de não se trair, nem mesmo por amor. E isso, quando vira prática, muda sua vida inteira, sem alarde, sem barulho, mas com uma profundidade que só quem já sentiu sabe reconhecer. Em algum ponto da caminhada, você entende que não precisa ser forte o tempo todo, que segurar o mundo nas costas pode parecer bonito de longe, mas destrói por dentro. Tem dias em que ser forte é saber pedir ajuda, é saber parar, é ter a humildade de dizer: hoje eu não dou conta. E o curioso é que quando você se permite ser humano, você descobre um tipo novo de força. Aquela que não vem do esforço, mas da aceitação. Aquela que não endurece, mas sustenta. Os estoicos falavam muito sobre isso, sobre aceitar com dignidade as dores inevitáveis da vida. Sêneca dizia que não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. E às vezes, reconhecer que você está perdido já é um começo, já é um ato de coragem, porque nesse mundo que exige certezas, assumir as próprias dúvidas é um gesto de autenticidade, um gesto que te coloca mais perto de si e mais longe das pressões que não te pertencem. E nesse espaço de acolhimento próprio, você começa a se tratar com mais gentileza. Para de se cobrar perfeição. Para de se punir por sentir. Para de se olhar com os olhos duros que um dia colocaram em você. E isso transforma tudo, porque quando o julgamento dá lugar à compaixão, até as falhas ganham um novo significado. Viram lições e não vergonhas. Viram parte do caminho e não motivo para parar. Esse novo olhar te ensina a cuidar melhor de si, a dormir quando precisa e não quando sobra tempo, a se alimentar com respeito, a se afastar de ambientes que esgotam, a dizer não sem medo, sim sem culpa e agora não com serenidade. Pequenos gestos que parecem simples, mas constroem uma base emocional sólida. E quando essa base está firme, nenhum vento de fora derruba mais o que você levou tanto tempo para reconstruir por dentro. Você aprende que cuidar de si não é egoísmo, é compromisso. Compromisso com a sua história, com o seu corpo, com a sua saúde mental, com os seus valores. E esse compromisso não precisa de aprovação alheia. Ele só precisa de constância, de escolhas diárias que reflitam quem você está se tornando. E quanto mais você se cuida, menos precisa que o mundo te valide. Porque a validação verdadeira mora no silêncio de quem está em paz consigo mesmo. E no fim, tudo se resume a isso: paz. Paz não como destino, mas como decisão. Paz como prática, como bússola, como filtro. Você começa a dizer: isso não é para mim, com firmeza, sem raiva. Começa a proteger seus horários, seus limites, seu silêncio, e aí entende profundamente que o mundo não vai te dar permissão para viver com leveza, mas você pode se dar. E esse talvez seja o maior ato de liberdade. Tem momentos em que a vida não responde. Você faz tudo certo, se dedica, é honesto, mantém a calma, evita conflitos, e mesmo assim o mundo parece mudo. Nenhum sinal, nenhuma recompensa, nenhum alívio imediato. E é nesse silêncio que muita gente desiste, mas também é nesse silêncio que nasce algo raro. A fé interna. Não aquela fé religiosa, mas aquela certeza serena de que, mesmo sem evidências, vale a pena continuar. Porque você sabe que o que é plantado com verdade floresce, mesmo que ninguém veja. O estoicismo ensina que a virtude é recompensa por si só, ou seja, fazer o certo, ser íntegro, manter a paz, não depende do retorno do mundo, depende do seu compromisso com quem você quer ser. Isso é um ponto de virada, porque a partir daí, suas escolhas não giram mais ao redor de resultados, mas de princípios. Você passa a dormir mais leve,
mesmo quando o dia não te entregou aquilo que esperava. Porque o valor de ter sido fiel a si mesmo pesa mais que qualquer conquista externa. E quando você começa a viver com base nisso, os dias ficam mais silenciosos, mas muito mais verdadeiros. Você passa a perceber que o essencial não precisa de holofote, que paz não precisa de anúncio, que os vínculos mais reais são aqueles que sobrevivem à ausência. Você aprende a olhar nos olhos e sentir se ali tem verdade ou performance. E aprende também a se olhar com mais honestidade, a identificar quando está se enganando para não perder o outro ou para não desagradar o mundo. Esse tipo de honestidade transforma tudo, porque quando você para de mentir para si, para também de aceitar o que não se alinha, começa a fazer escolhas mais conscientes, ainda que mais difíceis. Começa a se afastar do que não te respeita, ainda que custe solidão momentânea. Começa a construir uma vida mais simples, mas com mais alma. E aos poucos aquilo que parecia pouco começa a se revelar como tudo: paz, respeito, coerência, leveza. A verdade é que a vida não premia quem corre mais, mas quem vive com mais presença. E presença não se improvisa, se cultiva, se pratica. Você aprende a desacelerar, a perceber o gosto do café, a beleza de um céu nublado, a riqueza de uma conversa sincera. Aprende que estar vivo não é só respirar, é sentir, é se permitir estar inteiro, mesmo nos momentos pequenos, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando ninguém mais parece perceber. E aí, quase sem perceber, você chega num lugar novo. Um lugar interno. Um espaço onde o barulho do mundo não entra, mas com tanta força. Onde você sabe que pode demorar, que nem tudo vai sair como esperado, mas que ainda assim está tudo bem. Porque você aprendeu a confiar. E quando você confia no seu caminho, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias, o próximo passo deixa de ser um peso. Vira escolha, vira liberdade. A confiança verdadeira não nasce quando tudo dá certo. Ela aparece quando tudo está incerto. E mesmo assim você segue. Não porque tenha todas as respostas, mas porque aprendeu a confiar no que carrega por dentro. E essa confiança não grita. Ela é mansa, serena, quase invisível. Ela se revela no jeito como você respira fundo antes de reagir. No jeito como escolhes esperar em vez de forçar. No jeito como sabe que, mesmo sem entender tudo agora, lá na frente tudo vai fazer sentido. Os estoicos chamavam isso de aceitar, o destino com coragem. Aquilo que eles chamavam de amor fati, amar o que é. Não apenas suportar, mas acolher. Não como quem se rende, mas como quem decide transformar o que não pode controlar. Isso muda tudo, porque enquanto o mundo insiste em resistir, em brigar com a realidade, você aprende a fluir. Não com passividade, mas com sabedoria, sabendo que há uma hora para agir e outra para permitir. E quando você permite, algo se organiza dentro de você. As urgências diminuem, as exigências perdem força. A vida deixa de ser um campo de batalha e vira um caminho de aprendizado. Você começa a ver propósito onde antes só via caos. Começa a enxergar lições onde antes só via perdas. E isso traz uma paz que o dinheiro não compra, que o sucesso não garante, que a aprovação dos outros nunca vai dar. Nesse estado de espírito, você começa a se posicionar diferente. Não precisa mais convencer ninguém, nem sobre quem você é, nem sobre o que acredita. Porque você entendeu que quem quiser enxergar vai enxergar, e quem não quiser, não é sua missão abrir os olhos de ninguém. Sua única missão é seguir com verdade. E com isso, você economiza uma energia absurda. Aquela que antes era gasta tentando agradar, explicar, justificar. Agora, ela é usada para viver, para criar, para estar em paz. Você também começa a aceitar que nem todo mundo vai caminhar ao seu lado. E isso não é rejeição, é ciclo, é vida se ajustando. E por mais que no começo machuque ver algumas presenças irem embora, logo você entende que isso também era necessário. Algumas conexões se desfazem para que você se reencontre, para que você volte a ocupar seu espaço interno, sem ruído, sem confusão, só você com você. E isso, apesar da solidão, é onde a alma respira fundo. Por isso, quando a vida desacelerar, não se desespere.
Use esse intervalo como um momento de construção invisível, como quem planta sabendo que a colheita virá no tempo certo, porque tudo aquilo que é verdadeiro nasce no silêncio, cresce no escuro e floresce devagar. E quando você aprende a confiar nesse processo, mesmo quando nada ao redor te dá certeza, aí sim você entendeu o que é viver com sabedoria. A sabedoria não chega de repente. Ela vem no compasso da dor, no silêncio dos aprendizados, nas pausas entre um tropeço e outro. Você não vira sábio porque leu muito ou viveu demais. Você vai se tornando sábio toda vez que escolhe não repetir um erro, mesmo tendo vontade. Toda vez que segura uma resposta atravessada e escolhe o silêncio. Toda vez que perdoa sem receber desculpa, porque entendeu que a paz vale mais que o orgulho. E isso não é fácil. Aliás, ninguém disse que seria. Crescer de verdade exige um tipo de coragem que não aparece nas redes sociais. É a coragem de ser você mesmo num mundo que vive tentando te moldar. Coragem de manter a própria essência, mesmo quando isso te deixa mais só. Coragem de não se explicar para manter vínculos, de não se diminuir para caber em espaços apertados, de não se calar só para manter a aparência de harmonia. A verdadeira harmonia nasce quando você para de se trair. Os estoicos falavam muito sobre agir com virtude, independente das circunstâncias. Não porque isso fosse heroísmo, mas porque era coerência. E é essa coerência que hoje falta em tantos lugares. O mundo está cheio de gente que fala bonito e age pequeno, cheio de discursos sobre amor e empatia, mas com atitudes carregadas de interesse. E quando você percebe isso, sente uma vontade quase urgente de ser o oposto disso, de viver o que fala, de agir do jeito que acredita. É por isso que o caminho do autoconhecimento é muitas vezes solitário, porque ele exige silêncio, e o silêncio assusta quem ainda precisa de barulho para se distrair de si. Só que você já cansou de se distrair. Agora você quer mergulhar, quer entender o que sente, o que te move, o que ainda te trava. Quer limpar o que foi acumulado. E isso não é processo de um fim de semana. É uma jornada que começa hoje e segue até o último dia da sua vida. Mas o curioso é que, quanto mais você se aprofunda, mais leve tudo vai ficando. As pessoas certas vão chegando devagar. As oportunidades vão surgindo sem que você precise implorar por elas. As respostas aparecem no tempo em que você aprende a esperar. E o que antes parecia impossível começa a se encaixar. Não porque tudo mudou ao seu redor, mas porque você mudou por dentro. E o mundo sempre responde à nossa frequência interna. No final das contas, sabedoria é isso. Agir com calma quando o impulso grita. Escolher com consciência quando o medo tenta apressar. Ficar em paz consigo mesmo, mesmo quando tudo em volta pede agitação. É saber que você não precisa entender tudo agora. Só precisa confiar no que constrói todo dia. E isso, por mais simples que pareça, é uma das formas mais puras de força que alguém pode desenvolver. Com o tempo, você vai entendendo que paz não é ausência de conflito, é presença de lucidez. Não é um mundo calmo ao redor, é uma mente que aprendeu a não se deixar levar por qualquer vento. Tem dias em que tudo tá uma bagunça lá fora, mas aqui dentro tá firme. E essa firmeza não veio de um milagre, veio do hábito de escolher com calma, de reagir com consciência, de priorizar aquilo que te aproxima de quem você quer ser, não de quem os outros esperam. O estoicismo nos lembra disso o tempo inteiro. A felicidade não depende do que acontece, mas da forma como você interpreta e reage ao que acontece. Essa ideia parece simples, mas muda completamente sua vida quando você começa a praticar. Você percebe que não precisa de controle sobre tudo, precisa de domínio sobre si mesmo. E quando esse domínio se fortalece, o caos externo perde força, porque ele não consegue mais atravessar a muralha que você construiu com paciência, reflexão e disciplina. Disciplina essa que não é rigidez, é escolha diária. É acordar e, mesmo com preguiça, manter os hábitos que nutrem sua alma. É responder com respeito, mesmo quando a vontade é revidar. É manter o foco, mesmo com 1000 distrações chamando.
A disciplina verdadeira não é militar, é silenciosa. Ela não exige que você seja perfeito, só que você seja comprometido com o seu próprio processo. E esse compromisso, dia após dia, te fortalece por dentro. Você começa a ter mais clareza do que é essencial e do que é excesso, do que te nutre e do que te suga. E essa clareza vira critério, vira bússola, vira filtro. Você já não entra mais em qualquer conversa, não aceita qualquer convite, não se deixa levar por qualquer elogio, porque sabe que nem tudo que brilha é ouro, e nem toda oportunidade é bênção. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. O melhor movimento é não se mover, e a maior vitória é não se perder de si mesmo. Esse tipo de postura te traz uma liberdade difícil de explicar. É uma liberdade que não grita, que não se exibe, mas que se sente. Uma leveza que não depende das circunstâncias. Um contentamento que não exige euforia. E aí você entende que não precisa de muito para se sentir inteiro. Precisa só de verdade, de paz interior, de coerência entre o que você diz, pensa e faz. E isso, hoje em dia, é tão raro que assusta quem vive de aparência. E talvez por isso mesmo, viver assim seja tão poderoso. Porque você passa a ser referência silenciosa. Inspira sem esforço. Irradia sem precisar chamar atenção. E tudo isso acontece não porque você mudou o mundo, mas porque decidiu mudar a si mesmo. E quando essa decisão é mantida com firmeza e leveza, o mundo ao redor começa aos poucos a mudar também. Não por sua causa, mas por sua influência. Quanto mais você se conhece, mais percebe que não precisa de respostas imediatas para tudo. Tem coisas que só o tempo revela. Tem dores que só o silêncio cura. E tem caminhos que só se mostram quando você desacelera. A mente ansiosa quer solução para ontem, mas a alma sábia entende que há um ritmo natural para cada transformação. E respeitar esse tempo, mesmo com o coração apertado, é um sinal claro de maturidade, de confiança na vida, de entendimento, de que você não está parado, está germinando. O estoicismo ensina a aceitar o que não se pode controlar, não como quem desiste, mas como quem confia. É como plantar uma semente e saber que, mesmo sem ver o broto de imediato, ele está ali, se formando no escuro. O mesmo vale para nós. Muitas vezes, o que parece estagnação é preparo. É o invisível trabalhando. É o necessário se organizando. E quando você entende isso, a pressa perde força. Porque agora você sabe, não é sobre chegar rápido, é sobre chegar inteiro. Nesse processo de esperar com sabedoria, você aprende a valorizar o agora, não como quem ignora o futuro, mas como quem sabe que o presente é o único espaço onde algo realmente acontece. Você para de viver no quando eu conseguir isso ou quando aquilo mudar, e começa a viver no o que posso fazer com o que tenho hoje. E essa pergunta te traz de volta para si, te tira do devaneio, te põe no controle do que realmente importa, suas atitudes. As atitudes, aliás, passam a carregar mais intenção. Você deixa de fazer por obrigação e começa a fazer por escolha. Cozinhar vira cuidado, limpar a casa vira ritual, organizar o dia vira forma de honrar o seu tempo. Nada mudou por fora, mas tudo mudou por dentro. Porque agora, até nas tarefas mais simples, você está presente, você está inteiro. E quando você está inteiro, até o que é pequeno se torna sagrado. E aí você começa a perceber. A vida não precisa ser extraordinária o tempo todo para ser bonita. Ela só precisa ser vivida com verdade, com profundidade, com presença. As grandes alegrias não estão nos momentos de explosão, mas nos detalhes que antes passavam batidos, no cheiro do café, no carinho do seu animal de estimação, na brisa, leve no fim da tarde. Tudo isso, quando vivido com consciência, vira milagre. E milagre, às vezes, é só um instante vivido com os olhos certos. Por isso, quanto mais você avança no caminho da simplicidade consciente, mais você entende que não está perdendo nada, está ganhando tudo. Porque está voltando para si, está se conectando com o que é real. Está vivendo de um jeito que o barulho do mundo não abafa mais a sua paz. E nesse estado de alma, você não precisa de aplausos. Precisa só de um coração
tranquilo, e um passo firme no chão, um de cada vez, no seu tempo. A gente passa boa parte da vida tentando acertar o tempo, tentando encontrar o momento certo para começar, para terminar, para dizer, para calar. E muitas vezes, nessa espera pelo tempo ideal, a vida passa. Porque o tempo perfeito quase nunca chega do jeito que a gente imagina. O que existe mesmo é o agora. E é no agora que mora a coragem. A coragem de dar um passo mesmo tremendo, de iniciar uma conversa mesmo sem saber o final, de se despedir, mesmo com saudade, de escolher o novo mesmo com medo. Os estoicos falavam sobre isso quando diziam que o momento presente é tudo o que temos. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: pare de esperar. Você já tem tudo o que precisa para agir com virtude. Essa frase carrega uma força enorme, porque nos lembra que não é a ausência de medo que nos move, mas a decisão de não sermos guiados por ele. Você pode estar confuso, cansado, em dúvida, mas ainda assim pode agir. Pode fazer com cuidado, com consciência, com intenção. E quando você começa a agir mesmo sem garantias, descobre algo transformador. Você é mais capaz do que imaginava. Descobre que consegue sobreviver aos nãos, que sabe lidar com perdas, que tem mais sabedoria do que julgava. Descobre também que não precisa estar pronto, só precisa estar presente. Porque a prontidão, muitas vezes, é uma ilusão que nos paralisa. Mas a presença nos move, nos permite errar e aprender, cair e levantar, recomeçar com mais verdade. Essa disposição para recomeçar, aliás, é uma das maiores forças que alguém pode desenvolver. Porque o mundo vai tentar te convencer de que falhar é o fim. Mas quem já viveu de verdade sabe, falhar é parte do processo. A cada erro, você lapida seu olhar. A cada tropeço, você calibra sua rota. E o mais bonito é que, com o tempo, a dor deixa de ser inimiga e passa a ser professora. Dura, sim, mas justa. E quando você aprende a aprender com tudo, com os tropeços, com os atrasos, com as despedidas, a vida ganha outra profundidade. Você para de esperar que tudo seja perfeito para começar a viver. E começa a viver com o que tem, com o que é, sem maquiagem, sem roteiro pronto, só com presença e intenção. E isso basta, porque o que tem alma não precisa de enfeite, e o que tem verdade não precisa de plateia. No fim, você entende que não é sobre correr atrás de um tempo ideal, é sobre tornar o seu tempo valioso, não pelo que você conquista, mas por quem você se torna enquanto caminha. E quando esse se tornar é feito com presença, com silêncio, com escolhas firmes e alma leve, o tempo deixa de ser um problema. Vira um aliado, um espaço onde você floresce, mesmo que ninguém esteja olhando. Com o passar dos dias, você aprende que não adianta ter pressa para curar o que precisa de tempo. Tem feridas que não vão embora só porque você quer. Vão embora quando você para de cutucar, quando começa a cuidar sem cobrança, quando troca a pressa por paciência. E não é fácil, não. A mente quer esquecer logo, pular etapas, fingir que não doeu. Mas o corpo sente, a alma sente, e o que não é vivido por inteiro, volta, sempre volta. Só que disfarçado. Os estoicos sabiam disso. Eles ensinavam a olhar a dor de frente, sem medo e sem drama. Aceitar não como quem se entrega, mas como quem se torna mais forte ao entender os próprios limites. Sêneca dizia que nada é mais poderoso do que aquele que domina a si mesmo. E nesse domínio entra a coragem de sentir tudo o que vier. Tristeza, raiva, saudade, vazio, sem se perder dentro disso. Sentir sem se afogar. Sentir e ainda assim seguir. Essa caminhada interna exige cuidado, porque a tendência é querer, se distrair, se entorpecer, se afastar de si. Mas quanto mais você corre do que sente, mais você atrasa sua própria cura. E aí entra a prática da presença. Sentar com o incômodo, respirar com ele, escrever sobre ele. Chorar se for preciso, mas sem julgamento, sem pressa, sem o peso de achar que já devia estar bem. Porque estar bem não é ausência de dor, é presença de aceitação. E quando você começa a se tratar com esse tipo de carinho, firme mas compassivo, tudo muda. A ansiedade diminui,
A autocobrança dá espaço para compreensão. Você para de se ver como alguém quebrado e começa a se ver como alguém em processo. E processo exige tempo, exige constância, exige presença. Não tem receita pronta, não tem pulo do gato, só tem o dia de hoje. E o que você escolhe fazer com ele? Você vai perceber que a vida não exige grandes mudanças de uma vez. Ela exige pequenas atitudes feitas com verdade. Dormir melhor, comer com mais atenção, ficar 5 minutos em silêncio, dizer não quando for necessário, dizer sim para si mesmo mais vezes. É isso que constrói a base, que fortalece por dentro, que devolve a confiança que a dor tentou levar. Cada atitude pequena é uma semente, e cada semente bem plantada é um passo na direção da sua própria paz. No fim das contas, a cura vem quando você para de se tratar como um problema a ser resolvido e começa a se ver como um jardim a ser cultivado. Com fases, com estações, com dias bons e dias nublados, mas sempre com vida, sempre com possibilidade de florescer. E quando você percebe isso, até os dias difíceis ganham outro tom, porque agora você sabe, não está parado, está criando raiz. Tem um momento em que você para de querer ser entendido e começa a se entender, e essa virada muda tudo, porque enquanto você busca validação lá fora, vive numa corda bamba. Uma hora agrada, noutra decepciona. Vive tentando ajustar o que sente para caber no que esperam. Mas quando você se volta para dentro e começa a se escutar de verdade, percebe que entender a si mesmo é mais leve do que ser aceito por todos. É ali que você começa, de fato, a se libertar. Liberdade, aliás, não é fazer tudo o que quer, quando quer. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não é fácil. É ter disciplina emocional. É saber calar quando o ego quer gritar. É manter o foco quando a mente quer dispersar. E isso se aprende no cotidiano, nas pequenas escolhas que ninguém vê. Como Epicteto dizia, nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. E esse senhorio não é imposição. É presença. É decisão firme mesmo em silêncio. Quando você se entende, começa a identificar de onde vêm seus padrões. Por que você se afasta quando é acolhido? Por que se sabota quando está tudo indo bem? Por que repete ciclos que jurou não repetir mais? São perguntas que doem, mas que libertam. Porque você percebe que a resposta nunca esteve no outro. Tá em como você se enxerga, em como se trata, em como se cuida. A responsabilidade é sua. E isso não é peso, é poder. Poder de transformar, de reescrever, de ser o autor da própria história, mesmo depois de capítulos difíceis. Porque a vida não é linear. E tudo bem. O importante é não se abandonar no meio da bagunça. É continuar se escolhendo mesmo nos dias em que parecer mais fácil voltar para o antigo. Porque o novo, por mais promissor que seja, sempre assusta. E tudo bem se der medo. O medo só mostra que você está indo além do que já conhece. E nesse caminho de autoconhecimento, você começa a olhar para as suas feridas com mais gentileza. Percebe que muitas atitudes que hoje te envergonham foram, na época, formas de sobrevivência. Você fez o melhor que podia com o que sabia. E agora que sabe mais, pode fazer diferente. Pode agir com mais consciência. Pode escolher com mais clareza. E pode se perdoar por tudo aquilo que não soube fazer melhor antes. A verdade é que ninguém te ensina a se amar de forma sólida. Mas você pode aprender. Pode cultivar esse amor aos poucos, no silêncio dos seus dias. E quando ele começa a crescer, tudo se alinha. Porque quem se ama de verdade não implora atenção, não negocia dignidade, não se arrasta por migalhas. Quem se ama sabe o que merece e tem paciência para esperar florescer o que realmente vale a pena. Quando você começa a se tratar com mais gentileza, algo dentro de você se alinha. Não é algo barulhento nem rápido, mas é profundo. Você para de se cobrar tanto, para de se comparar o tempo inteiro, para de exigir de si mesmo uma perfeição que ninguém tem. E isso não te torna relaxado, te torna mais humano, mais inteiro. Porque só consegue seguir em frente quem aprende a caminhar consigo, com suas falhas, seus medos e suas dúvidas no bolso, sem se culpar por tê-los. Os estoicos sempre apontaram:
Que não controlamos o que sentimos, mas sim o que fazemos com aquilo que sentimos. E isso é libertador. Porque você pode sentir raiva, tristeza, frustração, sem se julgar por isso. O que importa é o que você escolhe fazer a partir dessas emoções. Se reage ou reflete, se explode ou respira, se desconta ou elabora. A escolha é sua. E é nessa escolha que mora a liberdade emocional. A verdadeira força não é não sentir, é sentir sem ser dominado. E quando essa força cresce, você começa a agir com mais leveza. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou mais claro. Por dentro, a mente não pesa como antes. O coração não tropeça toda hora. A caminhada segue com pedras, sim, mas com passo firme. Você para de se sabotar, para de entrar em ciladas que antes pareciam irresistíveis. E começa a dizer mais não. Não ao que machuca, ao que confunde, ao que atrasa sua alma. Essa clareza também muda o modo como você enxerga as pessoas. Aqueles que te fazem bem ganham ainda mais valor. E aqueles que drenam sua energia, você vai deixando aos poucos no lugar deles, sem raiva, sem vingança, só com discernimento. Porque amar a si mesmo também é escolher quem você deixa, chegar perto. E quando você se ama de verdade, começa a proteger sua paz com a mesma firmeza com que um pai protege um filho. Aos poucos, você entende que sua energia é sua moeda mais preciosa e começa a gastá-la com consciência. Não dá mais para desperdiçar com quem só aparece quando quer algo, com quem só te ouve para responder, com quem só te procura quando precisa. Você começa a se cercar de reciprocidade, de silêncio, confortável, de trocas sinceras, e percebe que mesmo com menos gente ao redor, sua vida está mais cheia, cheia de sentido, cheia de presença, cheia de verdade, e essa verdade te acompanha como um farol. Mesmo nos dias mais escuros, ela te lembra quem você é, te mostra o caminho de volta quando você se perde, te segura firme quando tudo parece desmoronar, porque a verdade interna é isso, uma âncora silenciosa, uma lembrança de que você não depende das marés lá fora para se manter firme, porque aprendeu a sustentar a própria embarcação com o que construiu por dentro. Chega um ponto em que você olha para trás e percebe que tudo teve um motivo. Não um motivo óbvio, nem sempre bonito, mas um sentido. Aquela dor te ensinou a se fortalecer. Aquela perda te ensinou a se valorizar. Aquela decepção te mostrou o que você não quer mais. E aquela espera, que parecia interminável, te deu maturidade para lidar com o que viria depois. A vida, com toda a sua complexidade, aos poucos revela que nada foi em vão. Só não era o momento de entender na hora. O estoicismo nunca prometeu uma vida fácil. O que ele oferece é um jeito de viver com coragem e lucidez dentro do que a vida traz. Marco Aurélio escreveu: tudo o que acontece é suportável e natural se você tiver uma atitude condizente com a natureza. E é essa atitude que muda tudo. Porque mesmo sem controle sobre os ventos, você aprende a ajustar as velas. E essa habilidade de adaptação, silenciosa e persistente, se torna uma das maiores riquezas que alguém pode desenvolver. E quando essa consciência chega, você começa a agradecer por coisas que antes pareciam castigo. Agradece pelo tempo sozinho que te ensinou a se ouvir, pela rejeição que te obrigou a olhar para dentro, pelo silêncio que te fez escutar a própria alma, pela espera que te ensinou paciência. Tudo muda quando você para de lutar contra a vida e começa a caminhar com ela. Quando entende que o ritmo dela não é sempre o que você quer, mas é sempre o que você precisa. A maturidade não te torna invencível, ela te torna preparado, te dá ferramentas internas para lidar com o que vem. Você não deixa de sentir medo, mas aprende a não se paralisar. Não deixa de sentir dor, mas entende que ela não precisa te definir. Não deixa de errar, mas agora erra com mais consciência, com mais humildade, com mais disposição para recomeçar. Porque recomeçar já não é mais humilhação. É sabedoria. É escolha consciente de não ficar preso ao que já não faz sentido. E aí, sem perceber, você se torna referência. Não por querer ensinar, mas por viver com verdade. Gente começa
a te perguntar como você consegue ser tão calmo, tão firme, tão claro. E a resposta é simples, embora difícil de praticar. Você decidiu cuidar da própria alma. Decidiu parar de correr atrás de coisas que não te preenchem. Decidiu olhar para si com mais carinho. E no meio disso tudo, encontrou uma paz que não precisa mais de palco. No fundo, você percebe que nunca se tratou de se tornar outra pessoa. Se tratou de voltar para casa, de tirar as máscaras, de calar o ruído externo e de reencontrar aquilo que sempre esteve aí dentro, a força, a calma, a clareza. Você só precisava de tempo, silêncio e coragem para lembrar. E agora que lembrou, ninguém mais tira isso de você. Curtiu essa jornada? Então mergulhe ainda mais nesse caminho com a nossa playlist Viver Sozinho. Reflexões profundas para fortalecer sua alma e viver em paz com sua